Olá, amados, mais uma vez aqui estou para trazer uma mensagem de vida, uma palavra de fé, uma palavra de ensinamento. Hoje a lição de número 12, porque semana passada fiz uma pré-aula com a lição de número 11, falando sobre o avivamento e a missão da igreja. E hoje, lição de número 12, vivendo no Espírito. Então é a lição de hoje, uma lição abençoadíssima. Então vamos lá, vamos dar início já à lição. Vamos lá, o textuário, Gálatas 5, versículo 22, é o textuário dessa lição, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Já comecemos a observar que Espírito aqui está com letra maiúscula, e quando a palavra Espírito está com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Prosseguindo, leitura bíblica em classe, Gálatas 5, do 19 ao 25. Antes de lermos aqui a leitura em classe, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva também no canal, tá bom? Sua inscrição, seu like é muito importante. Você pode comentar, você pode compartilhar também o vídeo, e assim você está cooperando com o canal e assim trabalhando também na obra de Deus comigo, ok? Divulgando, ajudando a divulgar aí esse trabalho de evangelização, de ensinamento e edificação espiritual de muitas vidas, ok? Então nos diz assim, Gálatas 5, 19, 25, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor. Em outra tradução está caridade, ao invés da palavra amor. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, a palavra-chave para hoje é Espírito. A palavra Espírito, conforme já falamos, com letra maiúscula. Por ser letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo. E se é o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E também é Deus. O Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, o Espírito Santo é que está continuando a obra de Deus, que Jesus iniciou aqui na terra. Hoje, através do seu povo, seus escolhidos, seus discípulos, nós, os filhos de Deus, os discípulos de Cristo, servos de Cristo, embaixadores de Cristo, através de nós,
é que o Espírito Santo está continuando a obra que Jesus iniciou aqui nessa terra. Então vamos lá, introdução. Nos diz assim: o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou Jesus como seu único Salvador, como único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida, para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim. Mateus capítulo 10, versículo 22. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso é necessário andar no Espírito. Isto é, andar em santidade. Andar com a palavra de Deus no coração. O Espírito Santo também na Bíblia é chamado de Consolador. Em algumas passagens ele é simbolizado por uma pomba, por fogo. Então existe aí algum simbolismo para o Espírito Santo. Simbolizando também o óleo, né? A unção, o óleo da unção, o azeite da unção. Então são simbologias do Espírito Santo de Deus. Prosseguindo, e tem muito mais, né? Prosseguindo. Mateus 10, 22, como falamos, diz assim, ó: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tópico de número 1, a vida no Espírito. Subtópico 1, andando em Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem um sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir na vida espiritual. Então, está bem claro aqui que andar no Espírito é ter uma vida constante no Espírito de Deus, como a Bíblia nos ordena. E praticar, conduzir, né? Andar. Então, isso é viver no Espírito, andar no Espírito. Por isso, Paulo escreve: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. O andar em Espírito, com E maiúscula, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. E é ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da palavra de Deus. É ter uma vida espiritualmente avivada. Romanos capítulo 8, versículo 1. Versículo muito conhecido que nos diz assim: porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Subtópico de número 2, por que andar em Espírito? Uma pergunta. O crente de Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Gálatas capítulo 5, versículo 16, conforme já lemos aqui anteriormente. Então, é o Espírito Santo que vai dar graça, dar força, condição para que nós possamos superar essa inclinação da carne, essa natureza da carne, vamos dizer assim. Porque o salvo, a inclinação dele agora é para o Espírito. Mas como estamos em carne, temos a natureza carnal, nós precisamos de ser cheio do Espírito Santo, avivado no Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, para sermos vitoriosos sobre as concupiscências da carne, sobre o pecado. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz: portanto, agora uma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então está aí o versículo 2, não é? Também eu falei o versículo 1, e aqui já está falando o 1 e o 2 junto, ok? Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2.
Por isso, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Isto quer dizer morte espiritual. De novo, se voltar às práticas antigas do pecado, né? Como a Bíblia usa um termo figurado do velho homem, o homem que é escravo do pecado, mas a partir do momento que estamos em Cristo, nós somos libertos por Cristo, amém? Subtópico número 2, como andar em espírito. Não é fácil andar no espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal é herdada de nossos primeiros pais, isso quer dizer Adão e Eva, ok? Inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas. Pelo processo salvífico do novo nascimento. Então está aí. João capítulo 3, versículo 3, nos fala sobre isso. E também 2 Coríntios 5, 7. Então, João capítulo 3, versículo 3 está escrito: Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus estava falando aqui com um príncipe da lei, chamado Nicodemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, ou as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, é novidade de vida, andar agora em santidade, procurar vigiar, não é? E dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele. João 14, versículo 17, está dizendo aí que nós temos o Espírito de Cristo dentro de nós. Seguido pelo Espírito, está aí Romanos 8, versículo 14. Ser cheio do Espírito Santo, Efésios capítulo 5, versículo 18, que está escrito: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, se referindo ao Espírito Santo. Tópico de número 2, o confronto entre a carne e o Espírito. Subtópico 1, carne vezes espírito, ou carne versus espírito. Em termos espirituais, é a maior luta do crente salvo. A natureza carnal herdada de Adão é alimentada pela concupiscência da carne, isso é, a cobiça da carne, o pecado. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Aqui não é evangelho de João. Nós temos o livro de João na Bíblia, os evangelhos de João, mas temos também as epístolas, tudo escritas pelo evangelista João. João está lá perto de Pedro e perto de Apocalipse. Epístola está lá perto, ok? Enquanto os evangelhos estão ali, o evangelho de João está ali depois do livro de Lucas, né? Então temos Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, epístola, lá perto de Apocalipse, ok? Prosseguindo. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos. Pelas falsas religiões, pelo humanismo, materialismo, etc. Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar o diabo.
e a própria natureza carnal. Então é uma decisão. Corrompida pelo pecado. Não por acaso o apóstolo Paulo demonstrou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito. Gálatas 5, 16, 17. Então, já lemos o Gálatas 5, 16, agora vamos ler 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, o versículo 15 veio dizendo: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O 17, porque a carne se opõe contra o espírito contra a carne, né? Para que a gente não venha fazer o que a gente quer, o que a nossa carne quer. Então, precisamos andar em espírito. Subtópico de número 2, as obras da carne. Em termos bíblicos, do grego sarx, a carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. É pecar. Pecado é errar o alvo. Pecado é transgressão. Pecado é desobediência às Escrituras. Desobediência a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a Epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra, identificadas em pelo menos 15 tipos, sem fechar a lista, pois o autor bíblico acrescenta, e coisas semelhantes a esta. Essas obras podem ser classificadas em várias categorias: práticas sexuais ilícitas, está aí, Gálatas 5,19, práticas religiosas, Gálatas 5, versículo 20a, mau relacionamento humano, Gálatas 5, versículo 20b, e também o versículo 21. E vícios e mau hábitos, Gálatas 5, versículo 21. O apóstolo Paulo encerra essa prática da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 21. E também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Prosseguindo. Tópico de número 3. O avivamento pelo fruto do Espírito. Subtópico de número 1. O fruto do Espírito. Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter gozo ou alegria e não ter benignidade, bondade ou temperança. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro ou separado do outro, tem a palavra dissociado. Podemos usar o exemplo de uma fruta, como a laranja, que tem vários gomos, mas é um só fruto. Então, o amor é que desencadeia todos os outros frutos. Todos eles vêm do amor. A paz, longanimidade, benignidade, temperança, fé, mansidão e daí por diante. Todos eles, não é? Então, por isso é como se fosse uma laranja. Vamos dizer, a laranja seria o amor. E os gomos seria os vários frutos do Espírito, o qual eu citei ainda há pouco, vários deles, ok? Então, prosseguindo, é por isso que se usa o termo o fruto do Espírito, ok? Então, resumindo, o que foi dito aqui nesse subtópico de número 1, entre ter dom do Espírito Santo e ter o fruto do Espírito Santo,
Se fosse para escolher o melhor, o ideal, é ter o fruto do Espírito Santo, ok? Porque os dons do Espírito Santo são ferramentas de obra para se trabalhar na obra de Deus. Receber o batismo no Espírito Santo é ter dons espirituais, dons ministeriais, daí por diante. Mas os frutos do Espírito está relacionada ao caráter cristão. Então é isso que está ligado à salvação, ok? Então dons espirituais são importantes, mas não salvam. Mas os frutos do Espírito, se nós cultivarmos os frutos do Espírito, nós estamos no plano de salvação do Senhor. Glória a Deus. Prosseguindo, subtópico de número 2, os 9 aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Na Bíblia, amor ou caridade, do grego ágape, é mais que filantropia, pois significa o verdadeiro amor com sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem, que está em Filipenses 1:9, 1 João 4, versículo 7-8, versículo 16, gozo, do grego chara, é a alegria produzida pelo Espírito Santo. Lucas 8:13, Filipenses 1:4, paz, do grego erene, é a paz de Deus que excede todo entendimento. Está aí também, no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 7, longanimidade, do grego macrotumia, é a paciência para suportar as atividades, o defeito do outro. Efésios capítulo 4, versículo 2, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, Hebreus 12, né? Então vários versículos aí nos dando menção desses frutos do Espírito Santo, ok? Benignidade, a qualidade Cherstóteis, é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente e perdoador. Efésios 4:32. Bondade, no grego agastoso, se refere-se àquele que é bom. Mateus 2:35, Efésios 5:9, Salmos 37, versículo 23. Fé, grego pistes, não é a fé natural, mas a produzida pelo Espírito Santo de Deus, conforme as Escrituras, João 7:38, Romanos 1:17, 3:28, Hebreus 11:6, mansidão, grego práuto, de respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado, dócil, Mateus 5:5, Timóteo 6:11, temperança, o grego krateia, quer dizer autocontrole, domínio próprio, é o aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos da vida. Tito 1:8, 2 Pedro 1:6. Então tá aí, vários frutos do Espírito, um está ligado ao outro, ok? Vamos ler aqui alguns versículos. Lucas 8:13 diz assim: e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra de Deus, recebem com alegria, como não tem raiz em si mesmo, creem por algum tempo, mas depois se desviam. Então aqui está falando da alegria, receber a palavra com alegria. É claro, aqui esse versículo faz menção à palavra do semeador. Então é claro que para se manter a constância, a perseverança, é preciso ser resiliente, é preciso perseverar, é preciso continuar. E conforme aqui o contexto, deixar que a palavra crie raiz e não fique somente superficial na nossa vida. Prosseguindo, Filipenses 1:4, fazendo sempre com alegria, oração. Então, está falando aqui da alegria, né? Que é o que mais a gente quer citar aqui, ok? Versículos que falam de alegria. Agora de paz, Filipenses 4:7, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará de vosso coração, de vosso entendimento em Cristo Jesus. Efésios 4:2, com toda humildade e mansidão, já falando aqui de mansidão, com toda longanimidade, suportando uns aos outros, em temor. Alguns versículos fala mais de um fruto do Espírito. Efésios 4:32, sejam uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Então, falando sobre a
a benignidade, sobre ser misericordioso, sobre perdoar. Então, tudo isso é muito importante para a nossa vida, para que tenhamos comunhão com Deus, para que tenhamos uma vida avivada, para manter o avivamento espiritual em nossas vidas e para ter testemunho de vida, né? Para com as outras pessoas, para que todos saibam que verdadeiramente somos cristãos. Então, Salmo 37, versículo 23, diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. A parte A do versículo, né? Então, está falando sobre a bondade, os passos de um homem bom, que é um fruto do Espírito Santo. João 7,38 nos diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, ou correrão rios de água viva, né? Em outra tradução. Então, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Então, quem crê, está falando sobre fé, que é também um fruto do Espírito, não é? A fé, ela tanto é fruto do Espírito, como é dom do Espírito. Então, a fé que provém de Deus. E muitos outros versículos aqui para a meditação, não é? Romanos 3,28, Mateus 5,5, Tito 1,8, não é? Vamos ler aqui Romanos 3,28 ainda. Concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então aqui está falando sobre fé. A salvação, a Bíblia nos diz em Efésios 2, lá pelo 8, versículo 8 e 9, a salvação é pela graça, mediante a fé. Então, graça é favor imerecido. Então, ela vem de Deus para o homem. Nós só temos que abraçar esta graça, ok? As obras são consequência da nossa fé, do nosso amor à sua palavra e assim por diante. Então, já estamos chegando aí à conclusão. Subtópico de número 3, contra o fruto do Espírito. Contra o fruto do Espírito não há lei. Ok? A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico: contra essas coisas não há lei. Quer dizer, não há lei com quem anda certo. Não há lei com quem vive uma vida pautada no Espírito Santo, guardando os frutos do Espírito Santo. Pessoa que tem amor, tem fé, tem paz, tem alegria, tem temperança, né? Que é o domínio próprio, é a mesma coisa. Então, a pessoa dessa não tem com que a lei pegar essa pessoa, porque a pessoa vive no Senhor Jesus, né? Tem a graça de Deus. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Então, vamos lá. A conclusão de Paulo sobre isso, né? O fruto do Espírito é impressionante. Com essas coisas não há lei. Os que estão em Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então podemos resistir sim. Em Cristo Jesus, nós temos condição de resistir às paixões e concupiscências da carne. É isso que ele está falando aqui. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 23 a 25. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito, que é o Espírito Santo, é claro, né? Fruto do Espírito Santo. É o que eu falei ainda há pouco. Entre um e outro, se tivesse que escolher, escolheríamos o fruto do Espírito, né? Uma escolha inteligente. Mas é bom ter os dois, ok? Isso é verdade na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Então, alguém que tem os dons do Espírito Santo, mas se não tiver os frutos do Espírito, não pode dizer que é uma pessoa avivada, né? Porque 1 Coríntios capítulo 3 está escrito lá que se eu tiver todos os dons, né? E todo conhecimento, todos os dons, mas se eu não tiver o amor, por exemplo, que é um fruto do Espírito, nada adianta, ok? Então,
Prosseguindo, então, vamos aí para a nossa conclusão, para a nossa finalização, ok? Não saia daí, já vamos concluir. Crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5,22. Por isso, Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Amém? Então que Deus te abençoe rica e abundantemente. E semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos estudando a última lição. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Então é a nossa última lição. Se o Senhor permitir, se Jesus voltar até lá. Então não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ok? Comente, compartilhe. Isso é muito importante, ok? Então que Deus te abençoe e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, irmãos, desde agora e para todo sempre. Amém.